Questiono. As questões de ordem estão sendo protelatórias. Indeferido. Com a palavra, governador Ronaldo Caiado. Esse é o congresso mais conservador que já tivemos. É a maior bancada do agro, da bala e a maior força da bancada evangélica na história da jovem democracia brasileira. Isso sem contar na força dos deputados de influência, que usam das suas redes para manter o seu poder e fazer os seus cortes. Existem muitos deputados extremamente problemáticos no centrão e na extrema direita, mas tem alguns especialmente assustadores, perigosos e que, se não forem combatidos, vão crescer muito. E é deles que vamos falar aqui nessa série. Nós queremos confrontar esses sujeitos de internet. Se foi aqui que eles se criaram, é com gente daqui que eles precisam ser combatidos. Hoje vamos conversar sobre o famigerado Paulo Bilinski. Olhando sua biografia, nós vemos que o deputado ganhou fama com o Projeto Policial, um canal do YouTube apoiado pela família Bolsonaro e queridinho dos maiores do bolsonarismo, e que já passou cenas um tanto quanto peculiares em sua vida. Meu avô, Bogdan, aos 20 anos de idade, lutou uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunista. E hoje, como deputado federal, ao lado de meus irmãos, luto contra a instalação de um regime comunista no Brasil. E nós notamos um padrão de comportamento nesse sujeito. Vem comigo. O deputado Paulo Bilinski é mais um dos que tentam falar um monte de mentiras e absurdos na Câmara falando grosso, para ter material para fazer cortes para o seu eleitorado, excluindo do corte a resposta que desmente os absurdos que ele falou. Ou seja, é um mentiroso covarde cuja vida pública depende do ódio e da ignorância que o alimenta. Esse é o mesmo cara que exaltou na Câmara a participação do seu avô como voluntário no exército pessoal do Hitler e disse que essa luta inspira a sua atuação política. Sim, o cara que quis falar grosso com Silvio Almeida tem o seu mandato inspirado pela luta de um nazi voluntário do exército do Hitler. Então, para a gente contextualizar bem quem é que está falando, a gente vai falar um pouco desse avô nazista e da família e da vida do Bilinski antes de falar da questão que ele trouxe para o Silvio Almeida. E aí ficava naquela história de, e isso se o avô dele for nazista mesmo, e não sei o que, e mistério e tudo mais, e aí, bem, aí eu encontrei isso aqui. Esse é o provável registro de imigração de Bogdan Bilinski, o tal avô nazi que, abre aspas, lutou uma guerra mundial contra o comunismo, segundo o seu neto delegado. Antes que venham acusações de divulgar dados particulares, stalkear, invadir, calma. As fontes estão abertas em sites como o Family Search, acervos históricos abertos como da Biblioteca Nacional têm catalogado muitas famílias, só que não tem nada de misterioso e todos os links estão na descrição, até porque muito mais gente já chegou nesse mesmo dado. E bom, a idade bate, o período bate, a localização bate. E me parece muito improvável que ele tenha pego em armas e lutado diretamente contra comunistas soviéticos. Alemães utilizavam dos ucranianos. A ajuda era em troca de armas. E foi o próprio Paulo que confirmou que o seu avô lutou na SS. Então eu preciso perguntar para o deputado Paulo, a SS que o seu avô lutava era super eslavos? Seu avô provavelmente foi armado pelos nazistas. E não adianta ele negar que o exército da Galícia era uma divisão de ucranianos liderados por ucranianos que lutaram contra a União Soviética. Isso é objetivamente falso. Revisionismo histórico, ou história que vovô nazi contava pro netinho dormir. 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen-SS Galitzien foi comandada por Walter Schymann e Fritz Freytag, militares de nacionalidade alemã e austríaca. E a Waffen-SS foi declarada uma organização criminosa em julgamentos de Nuremberg. E aí você vai meter que só o seu avô viver nessa região não era nazista? Tá me tirando? Até porque na exata região que ele diz que o avô lutou, existem pelo menos 2 massacres históricos, como a Operação Barbarossa, ocorridos durante o período que Paulinho diz que o avô lutou. Então, eu não me surpreenderia se a gente descobrisse que o papel do vovô era ser polícia do próprio povo, ajudar alemães a exterminar judeus ucranianos em nome de combater o comunismo. Olha, você pode ter várias críticas ao comunismo, você pode não gostar do comunismo. Eu mesmo tenho muitas críticas a esse modelo, mas você não pode brigar com a história. E houve um tempo que todo mundo se uniu para combater Hitler. Churchill odiava os comunistas. Comunistas odiavam Churchill. E aí os dois apertando a mãozinha. Houve um tempo na história que anticomunismo era coisa de nazista
e ponto final. A pergunta é simples, de que lado o avô lutou? Do lado do eixo ou do lado dos aliados? Bolsonaro, por exemplo, inventou que o vô dele, um trabalhador bem fudido aqui no Brasil, com a maioria dos nossos avós, tinha lutado na guerra do lado dos alemães. Você lembra disso? Sim, no CQC. Meu bisavô foi soldado de elite. Ele perdeu um braço, inclusive, na guerra, né? Seu bisavô! Sim. Quem é que inventa que o avô é nazista? Bom, Paulo Bilinski, essa é a verdade histórica. E se você se orgulha disso, o que a gente pode deduzir? Tem focinho de porco, orelha de porco, é aliado dos porcos. Mas bom, você acredita que eu não posso dizer isso, porque senão ele ameaça processar, é mole? Os paladinos da liberdade de expressão não querem deixar eu falar fatos históricos. Autoritários parecem ter problema com a memória histórica. Ou distorcem, ou escondem. Por isso a gente não pode falar, por exemplo, o que aconteceu na Polícia Civil agora em 2022 e por que Paulo decidiu virar deputado. E sabe qual é o fato? Que o Conselho da Polícia Civil de São Paulo aprovou a demissão do delegado Paulo Bilinski pela divulgação nas redes sociais de um vídeo que fazia apologia de crimes de estupro e racismo. Quem era o autor? A empresa de Paulo Bilinski, responsável por concurso e treinamento para as provas da polícia. A investigação foi aberta por pedido do Ministério Público e a polícia julgou o criminoso e demitiu o deputado. E aí vem a pergunta para os conservadores. Você vai duvidar da polícia? Bilinski é o segundo delegado demitido aprovado pelo Conselho da Polícia Civil, porque buscava fama loucamente na internet. O outro foi aquele delegado da Cunha, lembra dele? Que foi expulso quando divulgou falsa prisão de chefão do PCC. É um pessoal muito ético mesmo. Bilinski também é um viciado no armamento com uma solução para todos os problemas. Em 2020, ele postou uma ilustração que representaria Jesus Cristo ensinando uma criança a atirar. Pouco tempo depois, discutiu com a namorada, que também era atiradora, e ela tentou matá-lo com 6 tiros, usando sua arma e tirando a sua própria vida. E foi eleito deputado mesmo depois de tudo isso. Ele representa alguma coisa, afinal de contas. É um delegado de São Paulo. Falando em delegado de São Paulo, é por isso que ele se acha na experiência de falar de muitos temas, como por exemplo a Cracolândia. Então vamos falar um pouco de Cracolândia. E qual era a proposta que esse defensor da liberdade, porque é claro que ele se auto-intitula assim, estava tentando dizer para o Silvio Almeida que é a única solução para a Cracolândia? A de sequestrar essas pessoas, levá-las contra sua vontade para instituições, para fazer procedimentos químicos que não resolvem a situação e causam muito sofrimento. Assim, super liberdade. Se você não acredita, acha que eu estou exagerando, então ouve ele mesmo falando. A Cracolândia promoveu a destruição do centro de São Paulo e todos concordamos que não há solução a não ser uma posição de saúde pública, a internação compulsória, a verificação de que a única forma de livrar essas pessoas do vício é a utilização de drogas que são prescritas dentro de alas psiquiátricas. É a única forma de salvar a vida dessas pessoas. É isso que o senhor está discutindo. Única solução, tipo, solução final, é isso? Não é nada surpreendente que uma pessoa inspirada pela luta de um nazista iria ver como única solução possível para limpar a cidade daqueles que considerem desejáveis, trancar essas pessoas contra sua vontade numa instituição que as exclui do meio social e aí fazer procedimentos químicos com elas. Eu acho que todo mundo aqui já viu essa história antes. A cereja do bolo é que, além de ser uma prática totalmente desumana, de natureza fascista, porque separa os corpos entre os corpos superiores, que merecem direitos, e os inferiores, que podem ser descartados, separa as pessoas entre cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe, que são desumanizados, além disso tudo, essa é uma prática que não funciona. Esse é o Dr. Carl Hart. Ele é um pesquisador da Columbia University School, e a história dele dava um filme que ganharia o Oscar. E hoje, sendo um pesquisador de ponta, ele é um dos fortes defensores da mudança de política de drogas para virar essa chave do moralismo. Tudo o que nós entendemos sobre droga está errado. O que cura o vício não é a abstinência e a polícia, é o tratamento afetivo e saúde. Em primeiro lugar, essa política não resolve os problemas sociais que levam a Cracolândia a existir. E em segundo lugar, ela não cura o vício dessas pessoas.
Marcelo Queiroz Roxer, psiquiatra, coordenador do pronto-socorro de psiquiatria do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Unifesp, diz em entrevista ao UOL que a internação é ineficiente e errônea quando utilizada como uma forma de coerção ou como alternativa para a ausência de políticas de assistência à saúde mental. Já a Alessandra Diel, psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, explica que não há estudos que apontem que a internação involuntária ou compulsória tem eficácia no requisito de parar o uso de substâncias químicas. Por outro lado, tem movimentos como a Craco Resiste, que tem a característica do aprofundamento das psiques dos militantes e do estabelecimento de laços como forma de dar sentido de vida para aquelas pessoas como o primeiro passo. E adivinha só, eles são constantemente atacados por deputados como o Mamãe Falei e o Paulo Bilinski. É aí que nós perguntamos, onde foi que a implementação de uma política pública de internação involuntária em massa deu certo? Onde? Em que lugar do planeta? Todos os modelos violentos de combate só pioraram a situação. Todos. Não tem Filipinas, Indonésia ou qualquer um desses modelos fanáticos de combate a drogas que tenha dado certo. A Cracolândia é o resultado de políticas equivocadas. E é mais um equívoco acreditar naquele mito do zumbi que cai na violência do primeiro trago e só pode ser preso e isolado como única solução. E aliás, tem um vídeo todinho para defender apenas esse ponto. Você se importa de verdade com o problema das drogas destruidoras? Então só é possível ter um combate efetivo do problema das drogas na saúde e no social a partir da regulamentação de todas as substâncias para um combate mais inteligente. Senão, o que você está fazendo é desinformando sobre como funcionam essas substâncias e criando soluções que não funcionam, não são soluções baseadas em mitos. Afinal de contas, se, como o nobre deputado fala, essa não é só uma solução possível, mas a única solução possível, então deve haver uma extensa literatura com exemplos de casos bem-sucedidos. Onde estão esses exemplos? Não? Não tem nada? Nada? Eu sei que eu tenho que mudar. Sabe por quê? Porque o crack hoje em dia, pra mim, ele não bate mais em mim. O crack sabe me dar raiva, entendeu? Então, pra mim desviar do crack, eu prefiro as tintas. Mas há casos bem-sucedidos de combate ao uso de drogas em situações parecidas com a da Cracolândia, seja nos Estados Unidos, nos países nórdicos, em Portugal, e todos esses casos partem da ressocialização e da humanização dos usuários sob a ótica da dignidade e da saúde pública, e não de punições policialescas. Agora, o que é gritante e interessante é perceber um padrão. Tudo na vida do delegado youtuber neto de nazista atirador é ao mesmo tempo vendido como a venda de valores morais, a venda da família, a venda do amor cristão, mas na prática repete todos os princípios e argumentos que as lideranças que comandavam o exército do seu avô falavam na década de 30. Salvar a tal família tradicional, combater o comunismo, remover os indesejáveis com o uso da força policial, idealizar um passado heróico que não existe, se dizer defensor da liberdade enquanto defende o encarceramento em massa daqueles que considerem desejáveis, combater tudo que puder, propondo violência como solução, naquilo que lembra uma tal solução final. Ele disse que essa votação é uma tentativa autoritária do governo Lula de desrespeitar, afrontar a separação dos três poderes, para deixar de combater as drogas. A imensa maioria dos brasileiros que não entende direito como funciona nossa estrutura política pode simplesmente ouvir essa fala e acreditar, afinal o cara tá falando com tanta convicção, mas o fato é que tudo, absolutamente tudo a respeito do que ele falou, é mentira. Ele coloca tanta mentira numa frase só que é difícil saber até por onde começar a desenrolar esse nó, mas vamos lá. Em primeiro lugar, essa é uma votação que não está sendo feita pelo governo Lula. Esse é o básico da separação dos três poderes. O STF é judiciário e o governo Lula é executivo. Em segundo lugar, até por isso, essa votação respeita a divisão dos três poderes. Em terceiro lugar, que está na Constituição, que julgar a constitucionalidade das leis é responsabilidade do STF. Quarto, que justamente para que não se tenha uma sociedade autoritária, é que os três poderes devem fiscalizar e vetar os excessos um do outro. Quinto, que isso não está sendo feito para deixar de combater as drogas, mas para combater de uma forma mais humana e mais eficiente.
Em que lugar do mundo ficar encarcerando usuários resolveu o problema de drogas? E agora, vai ficar por isso mesmo? Não vai ter cassação? E foram tantos e tantos anos usando essa lavagem cerebral de comunismo, 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 que o sujeito pode exaltar o avô nazista que não dá em nada. E pior ainda, saber que esse vídeo aqui, se não for muito bem colocado, vai servir para dar mais holofote pro deputado. Ele sabe que ele ganha atração com cortes na rede, falando grosso nas redes, fazendo combativo, igualzinho o avô dele fazia. Por isso, pro eleitorado do deputado, claro, tudo isso vai passar batido. O que vai chegar nele é um corte dele mitando em cima do ministro petista e falando as verdades na cara e desmascarando o comunista Silvio Almeida. É isso que a gente está aceitando que se passe por democracia? Defender ações fascistas, fazer apologia a um nazista, justificar tudo isso com um monte de mentira, espalhar tudo isso por aí e ficar impune? É isso que a gente está aceitando como se fosse democracia? Esse sujeito precisa de um combate urgente, mas não é tão simples. Qualquer movimento em vão, ele consegue reverter e fazer de tudo para se transformar na vítima. Então é preciso ter cautela, porque o poder do holofote para perversos é sempre um risco. Como combater tipos como o de Paulo e mostrar o mal que eles têm feito para a política brasileira? Vamos debater, mas enquanto isso, o que me acalma é que a história, deputado Paulo, a história é implacável. Como você mesmo disse. Então saiba que nós, os historiadores, faremos de tudo que a ferramenta história pode nos dar para poder mostrar que você é o lixo da política brasileira. Quero ver só ele ameaçar de processo. Isso só vai crescer mais e mais o canal e ele sabe disso. Ele sabe que se compartilhar esse vídeo, ele diminui e meu canal cresce. E ele sabe exatamente que isso não pode se espalhar. Aqui está o paradoxo da liberdade. Deixe seu like, comente aí embaixo e assista aos outros vídeos do canal. Eu e Antídoto temos centenas de videodocs estilo esse assunto e temas de tudo que é tipo. Com certeza, algum vai lhe interessar. Boa viagem, até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis e fala.